Olá, irmãos, graça e paz. Boa tarde, 16 de outubro de 2020, sexta-feira, mais um estudo em autoconfrontação. Agradeço a Deus pelos amados irmãos que têm acompanhado, que têm buscado o crescimento espiritual nesse trabalho em autoconfrontação e nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo através da palavra do Senhor. Nós estamos na lição de número 10, que é lidando com o eu, parte 2. Levamos umas 4 a 5 semanas estudando a parte 1, agora estamos estudando a parte 2, como lidar com o eu, agora na parte 2. Essa lição está baseada em Romanos 6, 12 e 13, que dizem assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Nós temos como propósitos dessa lição a fornecer o fundamento para desenvolver em sua vida um estilo bíblico de mordomia. B. Apresentar o uso dos dons espirituais para um ministério que honre a Cristo. C. Fornecer um plano bíblico para vencer a preocupação consigo mesmo. E D. Apresentar os elementos essenciais do aconselhamento na continuação do nosso estudo. Então, esses aqui são os objetivos do nosso estudo. Agradeço a Deus pela vida dos irmãos e vamos dar continuidade. Agora, na página aqui de número 2, nós vamos para o princípio de número 40. E antes, vamos orar. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, abençoa este momento. Abençoa, Senhor Deus, este estudo na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor toque em nossos corações, ó Pai, que a Tua palavra, Senhor Deus, produza transformação em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o princípio de número 40 diz assim: você precisa se despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça e ganância que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Você deve se agradar do Senhor, entregar os seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Em vez de ser ciumento e alimentar ambições egoístas, você deve ser puro, pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Então vamos ver agora essas afirmações com os versículos que o abalizam. Você precisa se despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça, ganância, que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Você deve se agradar do Senhor e entregar os seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Salmo 37, do 1 ao 9. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Então, você precisa se despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça e ganância que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Você deve se agradar do Senhor e entregar os seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Em vez de ser ciumento e alimentar ambições egoístas, você deve ser puro, pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Tiago 3, do 13 ao 17.
Quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então, esse é o princípio de número 40, sobre a necessidade de nos despojarmos de inveja, ciúme, cobiça, ganância e outros sentimentos parecidos que caracterizam que a pessoa está preocupada demais consigo mesma, que todo o seu foco está em si e não no Senhor. O princípio número 41 diz assim: desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo, administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob os seus cuidados. Também, como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber créditos por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Então vamos fazer agora as leituras com os versículos. Desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais de si mesmo. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Também 1 Pedro 1, do 17 ao 19. Diz assim: e se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo, administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob seus cuidados. Mateus 25, do 14 ao 30. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, e cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou outros 2. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei com eles. E o seu senhor lhes disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E, chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te que és homem duro,
que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora, Lucas 16, do 10 ao 13. Quem é fiel no mínimo, é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Também 1 Coríntios 4, 1 e 2. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Também 1 Pedro 4, 10. Diz assim: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, o que é que nós temos visto aqui, até agora no princípio 41? Desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo, administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob seus cuidados. Também, como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido. Marcos 10, 42 a 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal, e qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob seus cuidados. Também, como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber crédito por parte dos homens. Colossenses 3, 23. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. 1 Tessalonicenses 2, do 4 ao 6. Diz assim: mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar ao homem, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Então, desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob seus cuidados. Também, como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber crédito por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus.
2 Coríntios 5, 9. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Hebreus 13, 20 a 21. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, vos aperfeiçoe em toda a boa obra, para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável, por Jesus Cristo, ao qual seja glória para todos sempre. Amém. Então, desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob seus cuidados. Também, como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber crédito por parte dos homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Então, esses três princípios, o princípio 39, 40 e 41, são os princípios sobre a nossa mudança bíblica. Os princípios bíblicos para eu saber lidar comigo mesmo. São princípios bíblicos. Ainda não chegamos na parte prática, mas nos princípios bíblicos sobre este assunto. Então eu vou ler aqui os três princípios para que nós tenhamos uma perspectiva do que nós temos que internalizar, que lembrar sobre. Nas situações e nos relacionamentos do dia a dia, você precisa desviar a atenção de si mesmo, obedecendo aos mandamentos de Deus. Em vez de pecar por depreciar a si mesmo, exaltar a si mesmo ou alimentar a autocomiseração, você deve dar maior importância aos outros e ser um servo de Deus e do seu próximo. Você precisa se despojar dos pecados de inveja, ciúme, cobiça, ganância, que caracterizam uma vida sem Jesus Cristo. Você deve se agradar do Senhor, entregar os seus caminhos a Ele e esperar pacientemente por Ele. Em vez de ser ciumento e alimentar ambições egoístas, você deve ser puro, pacífico, indulgente, tratável, cheio de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento. Princípio 41. Desde que você foi comprado mediante o sacrifício precioso de Jesus Cristo, você não é mais dono de si mesmo, mas é propriedade de Deus e um mordomo, ou seja, servo administrador de tudo quanto Deus lhe dá. Como servo do Senhor, você tem o privilégio e a responsabilidade de ser fiel em tudo quanto Ele colocou sob seus cuidados. Também como servo do Senhor, você não deve ter em vista ser servido ou receber crédito por parte de homens, mas deve buscar apenas agradar ao Senhor. Agora sobre a nossa prática, princípio 42. E a prática bíblica, ela sempre resulta em mudança permanente. Uma mudança permanente, ela só ocorre quando existe uma prática bíblica, ou seja, não é apenas decorando versículos, não é necessário colocá-los em prática de maneira contínua. Assim será experimentada a mudança bíblica. Princípio 42. Examine, ou seja, julgue a si mesmo continuamente de modo bíblico. E não se compare com outros, para decidir a quem você vai agradar. Vamos lá? Examine e julgue a si mesmo continuamente de modo bíblico. Mateus 7,5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. 1 Coríntios 11, do 26 ao 32. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos,
não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então examine, ou seja, julgue a si mesmo continuamente de modo bíblico e não se compare a outros. 2 Coríntios 10, 12. Porque não ousamos classificar-nos ou comparar-nos com alguns que se louvam a si mesmos, mas esses que se medem a si mesmos e se comparam consigo mesmos estão sem entendimento. Gálatas 6, versículos 3 e 4. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo e não no outro. Examine, ou seja, julgue a si mesmo continuamente de modo bíblico e não se compare a outros para decidir a quem você vai agradar. 2 Coríntios 5:9. Pelo que muito desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Gálatas 1:10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Colossenses 3, versículos 23 e 24. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. 1 Tessalonicenses 2,4 diz assim: Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Princípio de número 43. Agradeça a Deus pelas deficiências aparentes que você não pode alterar e corrija em sua vida todas as deficiências reais que o impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outros. Vamos lá nesse princípio 43 com os versículos. Agradeça a Deus pelas deficiências aparentes que você não pode alterar. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10. 2 Coríntios 12, do 7 ao 10 diz: E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses 5:18. Diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, agradeça a Deus pelas deficiências aparentes que você não pode alterar e corrija em sua vida todas as deficiências reais que o impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outros. Mateus 22, do 37 ao 39. Diz assim: e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Romanos 6, 19, também 14, 12 e 13. Romanos 6, 19 diz: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação.
Também capítulo 14, versículos 12 e 13. Diz assim: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao irmão. 1 Coríntios 10, do 31 ao 33. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Filipenses 2, do 12 ao 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Colossenses 3, do 2 ao 15. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes quando vivieis nelas, mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz e, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Tiago 4,8. Diz assim: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Então, agradeça a Deus pelas deficiências aparentes que você não pode alterar e corrija em sua vida todas as deficiências reais que o impedem de servir a Deus e ser ativo na edificação de outros. Ou seja, muitas vezes nós focamos tanto em características nossas que não podem ser alteradas, como por exemplo alguma deficiência física, algum tipo de deficiência que nos impede de fazer determinada coisa, quando no final das contas, como essas coisas elas são inalteráveis, a não ser que aconteça um milagre, nós deveríamos focar em deficiências que são provocadas pelo pecado. Então é necessário que nós possamos alterar o que realmente nos atrapalha, ou seja, aquilo que nós provocamos que nos atrapalhe,
para que nós sejamos instrumentos para a glória de Deus e benefício de outras pessoas. Princípio 44. Pratique o amor sem hipocrisia, demonstrando por meio de pensamentos, palavras e ações o fruto da vida de Cristo em você. Princípio 44. Então, pratique o amor sem hipocrisia. Romanos 12, 9. Diz assim: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Pratique o amor sem hipocrisia, demonstrando por meio de pensamentos, palavras e ações o fruto de vida de Cristo em você. Mateus 5,16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Efésios 5, versos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, o que é que nós vimos nessa lição de hoje? O Senhor nos mostrando os princípios bíblicos, tanto sobre a nossa mudança bíblica, como a nossa prática para agradar ao Senhor. Então, o primeiro ponto é sempre nos lembrarmos que o foco não pode ser em nós mesmos. Nós pecamos quando nós focamos demais sobre nós mesmos. Na verdade, o foco tem de ser o Senhor e a ajuda aos outros. Então, vou pedir que essa semana os irmãos decorem Mateus 5,16, tá certo? Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, em nome de Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por este estudo que tivemos nesta tarde. Nos abençoa, Senhor Deus, e nos ajuda, Pai. Nos fortalece para colocarmos em prática aquilo que vimos aqui nesta oportunidade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.